Olá pessoal, bom dia! Depois do nosso bate-papo lá na nossa sala virtual, nós vamos então agora para o que interessa. Vamos lá para o nossos textos, né? Algumas pessoas não assistiram lá a nossa aula virtual. Eu vou repassar algumas coisas que vai ser importante, alguns anúncios, algumas informações importantes, que é sobre a questão dos nossos horários, horário de aula, nossa rotina. Hoje é português, né? E hoje nós temos eh, a nossa aula, como eu mandei para vocês lá, o texto informativo e as atividades que serão resolvidas lá no texto informativo. Mas antes disso, eu quero deixar nossos horários com vocês. Então, nossas aulas ao vivo, todas elas serão depois a partir das 9 horas. E nossas atividades serão do livro, geralmente vai ser do livro, quando não for do livro, o professor vai postar. Vocês terão até no outro dia, eu coloquei lá 8 horas, 8 e meia da manhã para vocês me entregarem ela, porque 9 horas já tem que estar corrigida para a gente discutir elas e passar novas atividades lá no nosso canal, nas nossas ferramentas que nós vamos utilizando. Então presta a compreensão de todos, né, que mandem a atividade, chegou, leu, assistiu a videoaula, faz a atividade. Qualquer dúvida, volta lá no canal, assiste a aula de novo. Mas se ainda persistir as dúvidas, mandem lá no nosso grupo lá o áudio perguntando e o professor vai fazer a intervenção de áudio lá lá no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo do quinto ano. Então, beleza, o professor tem que ser bem sucinto, bem rápido, porque esse vídeo não pode ser muito grande, então nós vamos trabalhar aqui. Nós trabalhamos no língua portuguesa, nós estamos trabalhando gêneros textuais, né? Na unidade 1 nós trabalhamos poema. E aí trabalhamos toda a parte, né? Você lembra da nossa musiquinha que nós cantamos lá, né? No gênero textual que nós vimos, o primeiro foi poema. E nós fizemos um poema da nossa sala. Nós vimos o poema do Voa Voa Passarinho lá, né? Nós lemos, só para a gente dar uma relembrada. Fizemos a interpretação desse Voa Voa Passarinho. E dentre elas nós fizemos a linguagem do texto, nós falamos sobre o sentido das palavras, né? Como se falam cada palavra e o sentido de cada palavra no texto, né? Vimos outros poemas. Cantamos o nosso Pé com Pé, lembra? Nós cantamos o nosso Pé com Pé, cantamos a nossa musiquinha do Pé com Pé. Nós vimos lá a pontuação, entonação e expressividade. Nós vimos lá a questão dos atores, como que os atores fazem para decorar o texto, qual é a entonação da voz, que a entonação da voz pode mudar o sentido do que a gente está falando. Vimos a pontuação, né, a expressão, nós vimos expressão corporal, entendeu? Vimos expressão do rosto, expressão corporal, beleza? Vamos lá. Nós cantamos o nosso Cavalo Piocó, que todo mundo já deve estar com a música da cabeça, porque nós cantamos, quando nós fomos a primeira turma a apresentar uma canção no momento cívico, né? Na quarta-feira, lembra que vocês cantaram lá no pátio? Nós estudamos as crônicas, né? As crônicas onde os escritores eles fazem uma crítica bem-humorada a determinada situação, por exemplo, fazer uma crítica sobre o coronavírus, né? Então a gente precisa, através de humor, você vê direto aí nos humores aí, o pessoal fazendo. Você fala meme, né? É tipo aquilo lá mesmo. As crônicas, ela tem. O meme saiu da crônica, tá bom? Hoje vocês têm muitos memes aí que vocês fazem em cima de uma outra situação, vocês fazem meme das pessoas, tiram sarro de algumas situações. A crônica, ela é quase. Ela saiu. O meme saiu da crônica. Então a crônica é uma parte o meme é uma parte da crônica que você já conhece. Beleza? E aí nós estudamos lá também as linguagens, nós estudamos substantivo, que é substantivo próprio e comum, o nome de pessoas, cidade, município, estado, país, continente, né? O seu nome é um substantivo próprio e nome de cadeira, mesa, colher, garfo, esses outros nomes de objetos são um substantivo simples, entendeu? Substantivo
composto, é o substantivo que é o seu nome, e o substantivo simples, beleza? Aí, vamos lá. Aí nós estudamos também os artigos, por exemplo, o menino. O menino é um substantivo simples. O, que vem antes do menino, é o artigo. Tá, beleza? Nós estudamos também os adjetivos, né? Entramos na parte de adjetivo. O menino é estudioso. Quem é estudioso? O menino. Estudioso é uma qualidade do menino. Entendeu? Então, o menino é estudioso, então, se ele é estudioso, é uma qualidade. E o adjetivo, ele dá nome ao substantivo, ou seja, se o substantivo é o menino, ele deu nome ao menino. O menino é estudioso, ou também o menino podia ser preguiçoso. Tá certo? Não é só a qualidade, ele vai nomear o substantivo. Estou dando uma síntese aqui para a gente adiantar, só para a gente ver o que nós já estudamos aqui nessa matéria. Beleza? E aí nós vimos lá também o gênero do substantivo. O substantivo ele tem gênero masculino e feminino. O menino, gênero masculino. A menina, gênero feminino. A vaca, feminino. O boi, masculino. Entendeu? Então nós vimos essa parte aqui só para vocês terem uma... E aí não pode falar... Aí o artigo ele tem que combinar com o substantivo. Por exemplo, a menino. Não tem como. É a menina. O menina. Não. O artigo tem que concordar com um substantivo. Tá bom? Você não pode colocar lá a, que é masculino, e o menino. E menino, que é a, que é feminino, e o menino, que é masculino. Não pode. Tá? Então, isso aí para a gente aprender um pouquinho sobre essas questões aqui. Aí tem o uso do artigo, que eu já falei para vocês, né? Nós já estou falando para vocês do artigo, o uso dele. Eu já até antecipei um pouco aqui, o elefante, a vaca, a faca, essas artigos. Aí tem o artigo, ele tem em número e grau, tá? Em número e grau, ou seja, os meninos é mais que um. Então não pode ser o meninos, é os meninos, esse é o número. Quantas pessoas tem na frase? Tem que colocar no plural, o nosso artigo. Vamos lá, o professor está meio correndo, né? Então nós vamos aprender os artigos, substantivo, nessa parte aqui, só na parte de crônica. Crônicas foi muito legal pra gente. Nós também estudamos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuação tônica. As sílabas tônica é a última, quando a sílaba tônica é a última, a sílaba tônica é a mais forte, ela é oxítona. A sílaba tônica quando a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, última penúltima, de lá para cá, ela é paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. É sinal que toda a proparoxítona, vocês lembram lá que o professor explicou? Toda a proparoxítona, ela é acima de trissílabas, ela tem que ser mais do que três sílabas para ela ser proparoxítona. Então, palavra pequena, você esquece. Uma palavra com duas sílabas, ela ou é oxítona ou ela é proparoxítona. Vocês lembram lá? Ainda tem todas as palavras oxítonas são acentuadas, então ficou fácil. Não tem como a gente errar essa aqui. Nós vamos fazer uma revisão depois dessas aqui para a gente fazer umas atividades avaliativas, mas está tranquilo. Agora, nós vamos agora para o nosso texto, né? Unidade 3, página 70 e 76, nós vamos falar de textos informativos. Como eu passei para vocês lerem, vocês vão ler o texto, né? Eu queria que vocês lessem lá na página, na nossa sala de aula, mas eu vi que ficou muito ruim. Eu ia chamar alguns alunos para ler, mas ficou muito ruim. Vocês já leram aí? O gigante que tem medo de abelha, certo? Aí, vai falar todas as informações sobre o elefante. GPS embutido, né? O elefante tem um GPS embutido nele, ele consegue viajar vários quilômetros e voltar. Bons de natação, eles são bons de natação. Está falando sobre as características do elefante. Vocês podem ver que isso aqui é tudo adjetivo, né? Muito coco.
Medo do quê? Né? Você sabe o que tá aqui. Você sabia? Vai falar sobre os elefantes. Vai falar sobre o Dumbo, né? Aquele elefante Dumbo que tem um filme, né, sobre o Dumbo. E daqui na página 80 tem umas atividades que nós vamos resolver.